Meu entrevistado de hoje vai falar, entre outros assuntos, de um tema importantíssimo, que é essa coisa dos investimentos que vêm para dentro do Brasil, que saem do Brasil, enfim, investimentos. O mundo é globalizado, quer a gente queira, quer não, gostando ou não, e isso tudo é tema de um seminário, de uma conferência que vai ser feita aqui pelo escritório onde o meu entrevistado é sócio. Eu estou falando do Dr. André Passos, ele é sócio do escritório Buranello e Passos Advogados. Tem o site do escritório, que é www.buranello.com.br, está ali, olha lá que bonitinho. E o André dá também um e-mail, se você quiser, depois do programa, perguntar alguma coisa para ele. É André Ricardo, tudo junto, letra pequenininha, @buranello.com.br. Para terminar, o telefone é 11 3149 4888. Boa tarde, doutor André. O senhor vai bem? Muito boa tarde, Resch. Muito obrigado novamente pelo convite. Imagino. É um prazer estar falando aqui para a audiência do seu programa, que é um programa sempre muito bem conceituado, é um programa sempre muito bem acompanhado por todo mundo que milita nessa área. Eu gostaria, viu, André, de ter um programa, eu já falei isso um dia e não vou ter um programa de cozinha. Eu sou cozinheiro amador, né? Eu gosto de... Mas agora, se você topar, a gente faz um programa de cozinha e música, que eu sei que você gosta de música. Bom, fechado. A cozinha fica por sua conta, a música fica por então, minha. Eu ali fazendo e você funkando. Aí, o André é o rei do funk. Mais ou menos por aí, né? Então tá bom. Mais ou menos por aí. Não, porque já pensou um programa de cozinha legal? Aí toca a música e tem umas pessoas dançando, legal. Bom, tirando a brincadeira aqui, nós estamos falando do primeira conferência internacional Inbound, Outbound Investments, ou investimentos nacionais e internacionais. Quem vai dizer o que é inbound, outbound e tudo isso é o André, e vai contar como é que é esse congresso. A gente vai desfiando tema por tema aqui. Bom, a ideia do congresso nasce da identificação por parte do escritório. Eu costumo brincar muito lá no escritório que a gente deixou de ser advogado nesse momento e virou porteiro, né? E o porteiro sempre sabe de tudo que está acontecendo no prédio, ou o porteiro da empresa na vizinhança, o porteiro da fazenda na fazenda, enfim, viramos porteiros. Por quê? Porque o telefone não para de tocar, né? Com consultas de clientes estrangeiros procurando saber como fazer para investir no Brasil. Dessa necessidade surgiu a ideia, então, da gente congregar todas essas expectativas e colocar, então, o cenário onde isso está acontecendo, né, para o mercado de uma forma estruturada, ou seja, falar um pouquinho de cenário econômico, falar um pouquinho das estruturas jurídicas que podem ser utilizadas para você fazer os investimentos no país e falar um pouquinho também de como esses dinheiros podem ser utilizados a partir do Brasil para investimentos fora do Brasil, porque, como todo mundo sabe, o dinheiro é uma coisa que circula, né? Ele não é uma coisa que vem, você investe no lugar, ele para naquele lugar. O produtor, por exemplo, quando compra um adubo, né, para poder adubar a sua terra, esse dinheiro do adubo que é vendido pela empresa de fertilizante vai servir para pagar as obrigações da empresa, se for uma empresa nacional, pagar os lucros dos acionistas, e se for uma multinacional, para remunerar os dividendos para os acionistas estrangeiros. E não é diferente do dinheiro, esse dinheiro que entra no Brasil para fazer investimento. Ele é utilizado no negócio e, a partir daí, também é utilizado para você fazer novos investimentos a partir do Brasil. Essa é uma realidade que também está se delineando, né? Que a gente tem identificado lá da portaria, que eu me referi agora, que tem sido é uma figura de linguagem que eu uso para mostrar um pouquinho esse momento que o escritório está vivendo. E esse dinheiro é utilizado, então, na aplicação a partir do Brasil em investimentos no exterior. A internacionalização das empresas brasileiras também é um fenômeno recorrente. É uma coisa que vem ocorrendo desde meados da década de 80, né, principalmente com as construtoras, Odebrecht, aquelas obras grandes na China, no Iraque, e passa agora por um novo momento, que é um momento muito especial, em que grandes empresas brasileiras estão se tornando multinacionais muito consolidadas. O caso da Ambev, Gerdau, CSN, enfim, e outras empresas desse porte.
Não, eu acho super legal. Por exemplo, a Embraer. A Embraer é uma empresa brasileira, mas é muito mais que brasileira, é uma empresa internacional, não é isso? Por exemplo, ela tem investimentos na China, investimentos nos Estados Unidos, investimentos em todo quanto é lugar. Exatamente. Agora, deve ser extremamente complicado, André. Nós vamos já detalhar aqui o seminário. O seminário, só para vocês terem uma ideia, ele acontece no dia 21 de maio. É uma semana das mais importantes. Você sabe que do mês de maio, até porque no dia 26 de maio, que é um sábado, eu completo aniversário. Então, essa semana do dia 21... Meus parabéns. Essa semana do dia... É o mês das noivas. Por antecipação, exatamente. É o mês das noivas. Das mães. Das mães. É o mês, esse mês é... Então, ele vai ser no dia 21 de maio. Deixa eu só falar aqui. É segunda-feira, dia 21 de maio, no Hotel Transamérica Flat International Plaza, Sala das Américas 2, São Paulo. É na Alameda Santos, não é isso? Exatamente. Agora, tem um porém, esse seminário já está absolutamente lotado. Nós estamos falando dele devido à importância dos assuntos. Não estamos convidando você, infelizmente, porque ele está lotado, não é isso, André? Exatamente. O seminário, na verdade, ele foi aberto com 100 vagas, tá? É um seminário que o escritório, em virtude de identificar essa necessidade de você permear de conhecimento, né? Os players e as pessoas atuantes, né? Nesses investimentos, né? Nessa atividade econômica, se dispôs a fazê-lo e abriu isso para aqueles que tivessem interesse em participar. A gente teve uma adesão muito grande, né? Antes do que esperava, quer dizer, é 21 de maio, hoje estamos no dia 9 de maio e o seminário ainda faltam aí 12 dias e o seminário já está completamente tomado. É uma alegria para a gente poder estar recebendo todo esse pessoal e a ideia é justamente utilizar esse tempo para conversar um pouco mais sobre esse novo cenário que se avizinha para o Brasil, que eu acho que é um cenário que vai ser melhor para tudo. Eu queria falar um pouco dos temas e dos palestrantes. O seminário começa da melhor maneira possível, na minha opinião. O primeiro entrevistado, a primeira palestra é Cenário Econômico Atual e Câmbio. E o palestrante é o qualificadíssimo Dr. José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados. Ele vai falar dessa questão toda, dólar, valorização de real, é isso? Exatamente. É muito bem. O seminário começa extremamente bem já com ele. Exatamente. A ideia é a abertura do seminário falar de cenário econômico. Né? Não adianta nada a gente falar sobre preço, sobre estruturas jurídicas, né? Preço de commodities agrícolas, que vai ser um dos pontos do seminário que a gente vai falar mais tarde, sem você tratar de cenário econômico. E cenário econômico atual, não se fala em cenário econômico atual, principalmente no nosso setor, sem falar em dólar. Dólar é uma preocupação de todo produtor, de todo agroindustrial e de todo investidor desse setor. Então, por isso, o tema inicial é o cenário econômico atual e o câmbio. E o Zé Roberto é um exímio apresentador de cenários. Ele seguramente vai fazer uma belíssima palestra. Bom, a segunda palestra, um amigo nosso, eu já ia falar bobagem. Riscos e gerenciamento, né, de commodities. É isso mesmo, está aqui. Gestão de riscos. Gestão de riscos derivativos e operações de commodities. Também o seminário continua top. Arnaldo Luiz Corrêa, nosso amigo, né? Exatamente. O Arnaldo vai falar do quê? Dessa coisa de você fazer hedge, fazer essas operações em bolsa? O Arnaldo é o que vai fazer a maior propaganda da BMF, né? Na verdade. É verdade. Estou fazendo uma brincadeira aqui. Mas, na verdade, o Arnaldo ele é um grande especialista nessa área de hedge, né? Na questão da precificação dos produtos. Ele tem um livro muito bom no mercado, muito técnico, que foi publicado por uma editora de renome do mercado, que fala de gestão de riscos em commodities agrícolas, e ele é muito experiente, ele é um experimentadíssimo palestrante nesse tema e que abrilhanta aí a segunda conferência, dando um enfoque de preço, de precificação e proteção contra riscos de variação de preços. O Arnaldo é bom nisso porque hoje em dia eu falo muito isso aqui para os telespectadores e você sabe que a gente já andou fazendo algumas coisas aí, conversando. Produtor hoje, isso que o Arnaldo vai passar com certeza, o
produtor tem que olhar, não sei se é hoje, acho que sempre, tem que olhar a soja, o café, o boi, o arroz, o algodão como ativo financeiro. Não dá para olhar aquela visão romântica, o meu pasto como era verde. Hoje em dia é negócio, e a globalização tem muito a ver com isso. Porque se a produção de arroz no Brasil o custo é muito alto no Brasil, o cara vai plantar no Uruguai, que é aí do lado, ou na Argentina, não é verdade? Não tenha dúvida. Isso é a globalização. Exatamente. Bom, mas depois a gente tem o Renato Buranello, que vai falar sobre a abertura do mercado de resseguros e operações financeiras. O Brasil ainda tem um problema do seguro por causa do IRB, né? Exatamente. O Instituto de Resseguros do Brasil. É o monopólio do IRB. É, mais ou menos sobre isso. O tema é muito oportuno também, né? A gente começa com o cenário econômico em riscos, em gestão de preços. O risco de seguro, né, de perda, ele é um risco que você consegue minimizar através de seguro. Mas você tem poucas opções hoje de seguro, você atende a determinadas demandas somente no seguro em virtude do monopólio de mercado do IRB. Na medida em que o Instituto de Resseguros do Brasil vai deixar de ter o monopólio do mercado, os produtos, né, para resseguro, ou seja, para você... Resseguro é nada mais nada menos do que uma seguradora fazendo seguro da outra em cadeia para diluir esse risco dos seguros. Na medida em que você tira o monopólio do mercado, você abre a competição entre as resseguradoras em abrir um leque de produtos tal que beneficie o produtor rural, que vai ter à disposição seguros melhores e mais baratos, e para o investidor também, que vai ter a possibilidade de financiar a produção com base em seguros que cubram os seus riscos. Isso minimiza a taxa de juros, isso é importantíssimo. Minimizando a taxa de juros, a gente minimiza custos de produção. Esse é um tema, é um gargalo na agricultura brasileira ainda, essa questão do seguro. Bom, mas vocês veem que é um tema melhor que o outro. Depois temos a doutora Heloísa Slav, que é do escritório, ela vai falar de operações financeiras estruturadas. Isso aqui, o pessoal do agro, tem muita gente já conhece, porque já faz muito isso. Mas dá um mapa disso aí, como é que é. As operações financeiras estruturadas, elas partem da sofisticação do mercado, né? A gente está aqui, eu vou citar a BMF de novo. A BMF, desde a sua existência, vem agregando, né, segurança e sofisticação ao mercado agrícola, além de dar liquidez, né, nos contratos. E a partir de 2004, foram criados novos títulos de crédito que facilitam a tomada de crédito, né, por parte do produtor rural e facilitam para a instituição financeira, para o fundo, para o financiador também ter mais segurança nas operações. E a Heloísa, isso entra nesse contexto de sofisticação do mercado, e a Heloísa vai perpassar um pouquinho esses temas na palestra dela. Tá, porque estruturar a operação é uma coisa, é uma ciência, é uma engenharia. Depois nós temos o Marcos, doutor Marcos Rey, operações de equity e aquisições imobiliárias. Isso aqui eu não sei o que é. Isso daí... Eu sei quem é o Marcos. Bom, o Marcos é nosso sócio, é responsável pelas operações que a gente chama de fusões e aquisições lá no escritório. E, na verdade, o que a gente vem observando? A gente vem observando que a gente está entrando numa segunda fase. Antes, era o investidor estrangeiro querendo financiar o produtor rural a partir do exterior. Hoje, o investidor estrangeiro ele também está querendo se associar ao produtor rural. Então, a gente fala em equity, ou seja, operações de capital. São as operações de abertura de capital em bolsa de uma Friboi, a operação de abertura de capital em bolsa das usinas da Cosan. Enfim, a gente vem assistindo. Agora esse é um fenômeno recente. E isso é o que a gente chama no jargão técnico de equity, operações de equity, né? Operações de capital. E é sobre isso que o Marcos vai falar. É o sócio capitalista, não é isso? Exatamente, é o sócio que tem dinheiro, né? O Bill Gates, por exemplo, né? O dono da Microsoft, ele, pelo que eu li, andei lendo aí, ele não quer vir produzir açúcar, cana-de-açúcar no Brasil, mas ele tem muito dinheiro. Então ele vem aqui, porque o brasileiro já sabe fazer, dá uma injeção de capital. No garimpo, em Governador Valadares, os garimpeiros chamavam esse sócio de sócio capitalista.
É isso aí. Quem vai na terra lá é ele, mas o sócio capitalista, é isso. É exatamente isso. A operação de equity visar, ela visa dar conforto à parte que recebe o sócio capitalista e ao sócio capitalista. Ou seja, a gente senta na mesa para compor os interesses dos dois sócios e para facilitar a relação entre os dois. Bom, pouco antes do almoço vai ter a doutora Miriam Hyman, de Nova York. Bryan Cave LLC. Bryan Cave. Ela vai falar de jurisdição em contratos internacionais. Ela é de Nova York. Ela é de Nova York, ela trabalha nesse Bryan Cave. Nova York não é onde está de férias o seu sócio Renato Bulanaro? Vamos deixar gravado isso. De férias, não, né, porque, como eu te falei antes, ele está no Sugar Week lá em Nova York, que é um evento voltado ao setor sucro-alcooleiro, um dos mais importantes, onde todos os atuantes desse mercado estão lá. Só que a parte rica da sociedade vai para Nova York. Isso, né? A parte mais pobre da sociedade estava no Agrixão em Ribeirão Preto sexta-feira, quando nos falamos por telefone. Você vê. Então nós vamos discutir isso quando ele voltar de Nova York. Exatamente. Mas ele vai, essa advogada vai falar dessas coisas internacionais, é isso? Isso aí. E a Miriam Neuheimer fala de jurisdição. Porque quando o investidor ele quer discutir o negócio, tem uma parte que ele discute o seguinte, olha, se der algum problema aqui, eu quero discutir o meu contrato em Nova York. Entendi. Porque é um foro que eu conheço melhor. Pode ser em Nova York? Não pode? Todos os negócios podem? Porque, assim, o Código Civil brasileiro estabelece algumas condições. Tem alguns bens, por exemplo, que a lei brasileira determina que o foro do contrato para discussão de qualquer controvérsia em torno daquele contrato seja no Brasil. Tá? Então, a tendência dos investidores é levar para Nova York. A tendência do produtor brasileiro é manter no Brasil. Então, a Miriam vai falar um pouquinho sobre essa história do puxa daqui e puxa dali. É uma encrenca, porque a justiça aqui no Brasil, ela está lentíssima, mas, sei lá, acúmulo de serviço, enfim, não sei o que é. Bom, e antes do almoço teremos o doutor Marcelo Haleik e o doutor Bruno Werneck. O Bruno é do escritório, não é? Não, esse Bruno é do Thomson Knight, que é um escritório texano. Ator, advogado e consultor. Exatamente, um escritório especializado em energia. Efeitos da lei Sarbanes-Oxley. Exatamente, ele vai falar de Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley é aquela lei que foi editada depois do escândalo da Enron nos Estados Unidos, né? Entendi. Então, hoje, todo executivo norte-americano e brasileiro, por conseguinte, porque as empresas brasileiras se internacionalizaram, estão preocupados com a tal da Sarbanes-Oxley. O que é Sarbanes-Oxley? Se o executivo não andar na linha e não cumprir aquelas determinações, vai preso. Lá nos Estados Unidos é fato, né? Os executivos da Enron e etc. estão presos. Então, o Marcelo vai falar disso um pouquinho na medida em que as empresas brasileiras hoje estão preocupadas com a internacionalização e os investidores estrangeiros, quando olham a empresa do produtor aqui para se associarem, né, isso vem no bojo das operações de associação que o Marcos vai falar. Eles também estão preocupados em que essa empresa mantenha essas regras de governança, porque essa empresa vai ser, no final, uma coligada da empresa norte-americana ou europeia que está investindo no Brasil. Né? E ela vai precisar observar essas disposições da Sarbanes-Oxley. Ok. Bom, depois nós temos a sua palestra, Investimentos Brasileiros no Exterior, Aspectos Legais e Tributários, que é a sua praia. Falar praia para carioca, não, mas ele já é paulista, já virou paulista. 9 anos já em São Paulo. Então, é isso, é falar das questões tributárias. Na verdade, é como eu iniciei contando um pouquinho a história do seminário. A primeira parte do seminário conta um pouco da história do dinheiro entrando no Brasil. A segunda parte do seminário conta a história do dinheiro que sai do Brasil. Né? E aí eu abro falando dos aspectos legais, ou seja, registrar no Banco Central o investimento, seguir as regras, prestar declaração às autoridades monetárias do Banco Central e às autoridades fiscais, e falo das implicações tributárias disso, porque assim, esse investimento, se for lucrativo, você vai ter que pagar imposto de renda no Brasil hoje. Desde 1995 é assim, tá? No Brasil. Então, eu falo um pouco das implicações tributárias do investidor que se torna, do investidor americano ou brasileiro, né, que a partir da entrada desses recursos no Brasil,
passou a ter capital para investir fora do Brasil, porque é o que tem acontecido, né? Até vendas no exterior por força de vendas própria, produção no exterior em alguns casos específicos, até de commodities agrícolas, em que produtores brasileiros estão buscando aí produção no exterior, por exemplo, no açúcar e no álcool, para poder vender para o mercado norte-americano. Então tem gente produzindo na Jamaica, tem gente produzindo em Honduras, na América Central, de forma que possa penetrar no mercado americano sem as barreiras brasileiras. Enfim, e eu venho contar um pouquinho dessa história, iniciar essa história falando da perspectiva do investidor brasileiro no exterior sob o ponto de vista do Brasil. Bom, nós temos, acho que pouco mais de 4 minutos, temos que ser rápido, então. É isso mesmo, Luiz? Nós temos, então, dos Países Baixos aqui, Netherlands, Holanda e Estados Unidos, temos o Ricardo Del Giglio, da Dymax, o Dymax International Service. Dymax, isso Dymax. Aí, a partir da minha palestra, né, a gente vem falando dos portos, vamos dizer assim, dos países que têm recebido investimentos do Brasil, né? Holanda é um porto comum para as empresas brasileiras que vão negociar na Europa. Estados Unidos é um porto obrigatório, né, por conta do mercado norte-americano, que é o mercado mais importante do mundo, né? E depois, na segunda parte, eu falo de Chile, que é a pérola da América Latina, né? Um país com investment grade, um país extremamente oportuno para investimentos brasileiros. É o único país da América Latina de primeiro mundo. Exatamente. Falo de Argentina, que não podia deixar de ser um país... um pouco Mercosul aqui. Exatamente. E Uruguai, ou seja, eu coloco isso, o investimento brasileiro no exterior, sob a perspectiva do Mercosul. E encerramos aí com a palestra do professor Alberto Xavier, que é um grande especialista no tema da tributação internacional, talvez o maior especialista brasileiro no tema da tributação internacional, que o professor Alberto Xavier tem uma característica, ele é português, né, de nascimento e vive no Brasil. Ele já foi ministro da Fazenda em Portugal, é titular da Universidade de Coimbra na cadeira de Direito Internacional e tem a obra mais importante do direito tributário internacional do Brasil, e ele vem falar, então, das perspectivas da tributação internacional da renda no Brasil. Então, ou seja, ele vem dar o fecho desse olhar para fora, né, do outbound, da saída dos investimentos do país. Eu não conheço esse professor, ele vive no Brasil? Ele passa metade do tempo dele no Brasil e metade do tempo dele em Portugal. Ele tem escritório nos dois países. Porque aqui é um escritório de advocacia, né? Xavier Bernardes Carolina, exatamente. E ele é o maior conhecedor desse assunto. Ele é a maior autoridade em tributação internacional. Na minha opinião, ele hoje ainda é a maior autoridade. Agora, quem serão essas 100 pessoas privilegiadas que estarão na plateia? Dá um perfil. O perfil, são o quê? Exatamente. Usineiros, confinadores de gado. Excepcional essa pergunta, Resch. Serão todos aqueles que estão militando nesse campo, desde usineiros, confinadores de gado, seguradoras, até fundos internacionais, bancos, produtores agroindustriais, empresas do ramo de celulose e papel, enfim, do ramo de commodities, de metais, né? De outros ramos até vinculados ao mercado de commodities, mas não necessariamente vinculados ao agronegócio. Enfim, eu acho que esse seminário está tendo mérito de conseguir traduzir as inquietações de todos os participantes dessa cadeia, né, que envolve o agronegócio principalmente. Até porque eu acho que você concorda comigo, André, seja com a história de bioenergia ou de biodiesel, enfim, o mundo agro vai mudar muito rapidamente daqui para frente. Eu acho que, eu não sei se as leis, essas coisas, né, mudam com a mesma rapidez, mas pode se preparar, porque se você ficar parado no lugar, o agro vai passar em cima de você. Eu acho que você tem essa sensação também, ou não? Aí eu me valho da minha... Vou colocar o chapéu de porteiro de novo para poder falar sobre isso. É exatamente essa sensação que a gente tem, né? A mudança é inevitável. Na medida em que você passa por todos esses questionamentos, passa por toda essa necessidade de investimentos pujantes, até por causa da energia, do alimento, e o Brasil sendo o mais importante do jogo internacional, o país mais importante desse jogo internacional, vai mudar, não tenha dúvida. E todo mundo tem que se preparar para essa mudança de conceito, essa mudança da visão do negócio. Eu tenho essa sensação.
Bom, nós estamos terminando aqui, falando da primeira Conferência Internacional de Investimentos. Vocês viram tudo aí, vai se falar em lei, tem gente do Mercosul, tem gente dos Estados Unidos, enfim. Infelizmente você não poderá estar presente nesse, quem sabe no segundo, né? Esse aqui já está lotado, mas como o assunto é relevante, eu conversei então com o André Passos, que é do escritório Buranello e Passos Advogados. O site é www.buranello.com.br. O André deu o seu e-mail, andrericardo@buranello.com.br, e o telefone, de repente, se algum empresário lá do Mato Grosso do Sul, de Goiás, liga para o André e fala, eu quero fazer um S1 assim aqui. Já sai o negócio, não é isso? Não tenha dúvida. O telefone é 11 3149 4888. André, nosso tempo acabou. Muito obrigado, desculpe as brincadeiras. Vamos colocar a verdade aqui. O Renato está trabalhando muito em Nova York, no Sugar Week, né? Então ele fica ofendido. Mas obrigado e volte sempre. Muito obrigado, Hash. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pela audiência.